Boa tarde a todos e todas. Eu cumprimento as senhoras e os senhores, senhoras senadoras e senhores senadores. Eu tenho muito respeito pelos senhores, porque eu vejo aqui, porque vocês representam todos os brasileiros, de todas as cidades, de todos os estados, de todas as classes sociais, que votaram com a esperança de uma vida melhor. Dentre esses brasileiros também consigo ver a expressão, o olhar dos 12 milhões de brasileiros que estão desempregados, dos 5 milhões de brasileiros que estão desalentados, dos quase 14 milhões de trabalhadores que estão subutilizados ou subocupados, dos quase 40 milhões de brasileiros que trabalham na informalidade, dos 55 milhões de brasileiros que vivem abaixo da linha de pobreza, são cerca de 25% da população brasileira. Esse enorme contingente de brasileiros aqui representados pelas senhoras e pelos senhores, ele já não contribui para a Previdência. E mesmo com as regras atuais, dificilmente terão proteção previdenciária na velhice. O Brasil é o país mais desigual do mundo. Estudo recente feito pelo economista Tomás Piketty mostra que o Brasil é hoje o país democrático que concentra a maior 1% dos bilionários brasileiros, concentram a maior renda do mundo. Nós só perdemos para o Catar, que é um Emirado Árabe, governado pela mesma dinastia desde o século XIX. Uma reforma da Previdência não pode desconsiderar a dramática realidade do mercado de trabalho brasileiro. Ela não pode impor padrões exigidos por países desenvolvidos, equivalentes e mesmo superiores. Nós não podemos desconhecer que o Brasil é um dos países de longo passado escravagista que ainda não enfrentou sequer as desigualdades do século XIX. Senhoras e senhores, senadores e senadoras, ajustes são necessários. Todos os países que fazem isso. Mas para fazer um ajuste precisa de um diagnóstico. E o diagnóstico no Brasil ele é intencionalmente errado, intencionalmente equivocado, porque parte-se de uma ideia errada de que nós temos um sistema previdenciário único, que nós temos um déficit previdenciário único, que todo o sistema está contaminado por privilégios. E isso não é verdade. Nós temos ao menos 3 grandes sistemas, regimes previdenciários, cada um com as suas regras próprias, cada um com as suas fontes de financiamento específicas, cada um regido por um capítulo da Constituição da República. Nós temos o regime geral da Previdência Social, nós temos o regime próprio da Previdência Social dos servidores civis, nós temos o regime dos militares, mas também temos a previdência dos parlamentares, também temos a previdência dos estados, também temos a previdência dos municípios. Eu pergunto, todos esses sistemas precisam de reforma? Nada foi reformado nos últimos 20 anos. E o que nós percebemos, onde afinal está o problema? O que precisa ser reformado? E o que nós notamos é que o que precisa ser reformado não está sendo reformado, que é a previdência dos estados, que é a previdência dos municípios, que é a previdência dos militares. E nós estamos reformando o que já foi reformado, o regime próprio do servidor público civil federal e o regime geral da Previdência Social. Nos últimos 20 anos, nós tivemos 7 emendas constitucionais que reformaram esses 2 sistemas.
a emenda constitucional 20 de 98, a 41 de 2003, a 47 de 2005, a 70 de 2012, a 79 de 2014, a 88 de 2015, a 98 de 2017. Eu pergunto, nada foi mudado? Todos os problemas que dizem existir até hoje não foram objeto dessas reformas? Por que não se considera que há 16 anos o servidor civil federal não tem paridade nem integralidade? Por que não se diz que desde 2012 o servidor público que entrar na carreira já tem um teto de R$ 5.800, que não vai existir Marajá em 2040, 2050, que o próprio governo federal mostra, seus dados do Ministério da Economia mostram que hoje o gasto do servidor público civil federal é em torno de 1,3% do PIB, mas em 2060 vai ser 0,3% do PIB. Por quê? Porque os novos servidores entram com teto e tem uma taxa de mortalidade dos servidores que entraram no período anterior. E também vai ser reformado o quê? Vai ser reformado o regime geral da Previdência Social, o INSS urbano, o INSS rural, o BPC. Pergunto para os senhores, INSS urbano, 53% ganha um salário mínimo, 21% ganha de 1 a 2 salários mínimos, 11% ganha de 2 a 3 salários mínimos, menos de 1% ganham o teto. INSS rural, 100% ganha o salário mínimo. Eu pergunto para os senhores, onde tem um privilegiado que ganha R$ 1.300 em média? O governo, senhores, ele quer ter um sistema justo e igualitário, buscar a equidade e justiça social. Busca, diz o governo, algumas regras previdenciárias fazem com que os mais ricos sejam relativamente beneficiados. Mas quem o governo considera como pobre ou como rico? Leiam na PEC número 6, páginas 53 e 54. Pobre é quem se aposenta por idade e ele ganha R$ 1.252. E os ricos, senhores, é quem se aposenta por tempo de contribuição. E os ricos ganham R$ 2.231. Esses são os pobres e os ricos, que o governo diz que quer buscar um sistema para combater esses privilégios. Eu pergunto aos senhores que fazem parte do governo, esse gráfico mostra o seguinte, a linha azul é a taxa de rendimento. A linha azul clarinha, poucas pessoas ganham mais de 320 mil reais por mês. E quem ganha 320 mil reais por mês ou mais, tem 70% da sua renda, do imposto de renda, isenta de tributação. Tá certo? Onde estão os privilegiados? Nas pessoas que recebem o INSS urbano, INSS rural, BPC, tá certo? Ou uma pessoa que ganha 500 mil reais por mês e tem 80% da sua renda isenta de tributação. E qual que é o problema mais grave disso tudo? O problema mais grave disso tudo é que 90% da economia dessa reforma, em 20 anos, virá exatamente dos ricos, do INSS urbano, do INSS rural, do BPC e do abono salarial. Está claro? O diagnóstico do governo além de nós termos o diagnóstico incorreto, o governo procura impor a reforma por meio de falsas verdades. A Previdência Social brasileira, o Brasil é um dos poucos países do mundo que não exige idade mínima. Mentira! Vejam o artigo 47 do Decreto 22.872 de 1933. A idade mínima no Brasil foi instituída pelo Getúlio em 1933. Leiam o artigo 201
Parágrafo 7º da Constituição da República, está lá, para se aposentar tem que ter 65 anos de idade, 60 anos para a mulher, e o rural menos tempo, mais 15 anos de contribuição. As regras do Brasil são generosas. 65, o senador já acabou, 65 anos de idade, homem, 60 anos mulher, foi introduzido em 1998 pela emenda constitucional número 20, tá certo? Naquela época, sequer Bélgica, Canadá, Espanha, França e Portugal exigiam 65 anos, eram 60 anos. Os Estados Unidos, em 1998, exigia 62 anos. Nós introduzimos 65 anos de idade para homem há mais de 20 anos atrás, quando sequer os países desenvolvidos apontavam essa idade. Tá certo? Agora, o professor Márcio falou, não sobrarão recursos para a saúde, para a assistência social e para a educação. A questão é a seguinte: o Brasil, com a Constituição de 88, tem um sistema que é compartilhado, é um federalismo compartilhado. A União gasta uma parte, estados e municípios gastam a maior parte. Tá certo? Os gastos com educação, majoritariamente, são feitos pelos estados e municípios. Os gastos com saúde, majoritariamente, são feitos pelos estados e municípios. Os gastos com assistência social, majoritariamente, são feitos pelos estados e municípios. Outro ponto, a Previdência gasta muito. A Previdência gasta muito, sim, senador Tasso Gereissati, mas ela tem receita. Ela tem receita própria. Ela gasta, o regime geral gasta 500, 600 bilhões, mas ela tem 500, 600 bilhões ou de contribuições que incidem sobre a folha de salário ou de contribuições sociais que são garantidas no artigo 195 da Constituição. Logo, se não tivesse as despesas da Previdência, também não teriam as receitas. Os gastos na Previdência são elevados na comparação internacional. Essa é uma outra questão, e esse dado que foi acabado de apresentar, que mostra que o Brasil gasta 12% do PIB num conjunto de países. Eu, sinceramente, eu tenho muitas dúvidas desse dado, tá certo? Porque eu não conheço nenhuma instituição internacional que faça esse tipo de dado, porque você tem que comparar coisas que são iguais. Eu não posso comparar banana com mexerica, tá certo? Eu pergunto para quem apresentou esse dado, para quem fez esse dado. Porque no caso do Brasil se coloca a Previdência Urbana, a Previdência Rural, o BPC, a aposentadoria dos estados, dos municípios, servidor público federal, militares, tá certo? Coloca tudo, tá certo? E como é que eles compatibilizam isso com os outros países? Eu pergunto, nessa compatibilização, estão os 27, os mais de 40 regimes especiais de previdência da França? Eu acredito que não. O fato é que o que é comparável, os dados que são internacionalmente comparáveis estão ali, mostra que o Brasil não é um ponto fora da curva. Nós gastamos cerca de 7% do PIB, 7% do PIB, tá certo? Enquanto os países mais desenvolvidos, mais velhos, que esse é o regime geral, gastam entre 13% e 16% do PIB, tá certo? Nós gastamos muito porque a nossa cobertura é enorme. Cerca de 80%, 86% dos nossos idosos estão protegidos. Outros países, essa média é cerca de 25%. O gasto também a relação gasto-PIB deve levar em consideração não apenas a despesa, mas também o PIB. Porque senador, eu vim preparado para falar 30 minutos. Se o senhor me der mais 5, eu mudo toda a minha estratégia e encerro. O senhor me dá mais quanto tempo? Então, eu vou mudar toda a minha estratégia para encerrar. Nós temos que levar em conta também a questão do PIB. Aqui, esse gráfico mostra o seguinte. O
o 6,4, isso é uma série de 1995 a 2015. 1995 a 2015. São os dados reais, o PIB, o gasto previdenciário real e o crescimento do PIB real, que foi, em média, 2,6% ao ano. Mas olhem só, se, mantido o gasto previdenciário, o PIB tivesse crescido 5,5% ao ano, o nosso gasto previdenciário seria de 3,7% do PIB. Tá certo? Se tivesse crescido 1% ao ano, ele seria muito maior, seria 8% do PIB. Então, nessas comparações gasto-PIB, nós também temos que levar em conta o comportamento do denominador. Bom, em 5 minutos eu não tenho muito mais a dizer, eu só quero dizer o seguinte, que além dessas falsas verdades, o governo também abre mão do terrorismo, o terrorismo financeiro. Eu não tenho tempo aqui para explicar, se depois os senhores tiverem interesse, eu posso explicar. Eu escrevi esse livro, chama-se Previdência, o Debate Desonesto. Escrevi esse livro em 20 dias, durante 15 horas por dia, por um único objetivo, para apresentar, para tentar subsidiar o Senado Federal, tá certo? No debate que vai se travar aqui, por se tratar de uma questão fundamental que mexe com a vida de mais de 200 milhões de pessoas. Tá? Aqui está tudo o que eu podia falar, está explicado aqui. Se os senhores tiverem interesse, vocês podem ver aqui. Está tudo explicado nessas palavras, porque aqui, infelizmente, eu não tenho tempo. Mas eu digo aqui o seguinte, nós temos o terrorismo econômico, que existe déficit. Pela Constituição da República não existe déficit. Esse déficit vai ser explosivo. O governo não tem modelo de projeção atuarial para fazer projeções de longo prazo. Há a questão da questão da demografia. Não há solução. A população vai crescer, não há solução. O primeiro ponto que os economistas que fazem essas projeções deveriam saber é saber quantos velhos tem no Brasil. Porque hoje o IBGE tem uma divergência entre a metodologia antiga e atual. Tá certo? Que dá uma diferença de quase 8 milhões de velhos. Tá certo? Então, para fazer projeções demográficas, primeiro o Congresso deveria saber quantos velhos, quantos idosos existem no Brasil, porque as metodologias do IBGE, as antigas e a PNAD contínua não batem. Tá certo? Existem alternativas para a questão demográfica, diversas alternativas. Não tenho tempo de explicar aqui. A população vai envelhecer? Vai. Mas não existem alternativas? Existem. Existem diversas. Posso dispor falar aqui. Tem também a questão do terrorismo econômico. Se não se fizer a reforma, o Brasil vai quebrar. Tá certo? O que também não tem base científica. Né? Faz-se uma correlação com 10 fundamentos econômicos, relação dívida-PIB, crescimento da economia, emprego, etc., faz essa relação e faz uma correlação absoluta com a Previdência Social. Tá certo? Então, também isso não faz sentido, isso não é objeto, não tem base científica para tudo isso. Portanto, é um debate desonesto. Né? Eu espero... a proposta inicial do governo era uma proposta indecente, a PEC 06 era indecente. Felizmente, a Câmara dos Deputados retirou diversos pontos, tá certo? O senador Tasso Gereissati retirou alguns outros, mas o núcleo excludente dessa proposta, o núcleo da proposta que restou, ainda permanece excludente. Tá certo? Nós vamos ter um rebaixamento muito grande da renda desses aposentados. Eu quero dizer para os senhores, eu só queria mostrar, isso vai ter um impacto importante na economia. De 88. Para concluir, por favor. Mais de 88% dos municípios. Concluindo, essa proposta, apesar das mudanças que foram feitas na Câmara, apesar das mudanças
que o senador Tarso Gereissati propõe, o núcleo excludente da proposta original do governo está presente. E o nosso sistema é bicameral, tá certo? Eu tenho muita fé, tá certo? Eu acredito realmente que esse Congresso Nacional, tá certo, vai cumprir o seu papel revisor, né, previsto na nossa Constituição, tá certo? Porque isso mexe com a vida de mais de 200 milhões de pessoas. Eu digo o seguinte, para finalizar, senador: nós não estamos discutindo reforma da Previdência, nós estamos discutindo que país nós vamos ter daqui a 10, 15, 20 anos. Nós estamos discutindo como será possível, se esse Senado será capaz de evitar mais um retrocesso no processo civilizatório brasileiro. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Eduardo Fagnani. E agora, senador. Rapidamente, presidente, só uma